Olá, meus queridos, espero que estejam todos bem. Esse vídeo tem o objetivo de auxiliá-los no estudo da dinâmica climática. Tá? Dinâmica climática é o estudo das características do ar atmosférico. Quais características? A gente chama de elementos do clima aquelas características que a gente observa com mais atenção para entender o clima de um determinado lugar. Quais são os principais elementos do clima? Temperatura é um elemento muito importante, saber se o lugar é quente, por exemplo, 30, 40 graus, ou se ele é frio, menos 5, menos 10, né? O que faz o ar ser quente em alguns lugares e ser frio em outros lugares? Esse é um tema importante da dinâmica climática. Também observamos a umidade relativa do ar. Se é um ar muito seco, por que ele é tão seco? E se é um ar úmido, por que ele é úmido? Também nos interessa. E a precipitação, que é a chuva, né? Basicamente a chuva. Então tem lugares que chove muito, tem lugares que chove pouco, e a precipitação ela varia em função de alguns fatores. E a gente vai estudar então quais são os fatores que influenciam na temperatura, na umidade e na precipitação de um lugar qualquer. Bom, fatores climáticos são as condições que determinam uma temperatura mais elevada, mais baixa, uma umidade relativa maior ou menor e uma precipitação maior ou menor. Os principais fatores climáticos são a latitude, que é a distância de um lugar qualquer em relação à linha do Equador. Baixa latitude, ou seja, próximo da linha do Equador, geralmente a temperatura é mais alta. Quanto maior a latitude, ou seja, mais distante em relação à linha do Equador, mais próximo dos polos, a temperatura tende a ser mais baixa. Altitude é a distância medida em metros em relação ao nível do mar. Quanto mais próximo do nível do mar, ou seja, quanto menor a altitude, mais quente, maior a temperatura. Pelo contrário, quanto mais alto, como no Everest, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. As massas de ar também são muito relevantes, né? São muito importantes nas características, nas condições climáticas de um lugar qualquer. São elas que trazem, né, as instabilidades, muitas vezes. As massas de ar são porções de ar que saem de um lugar e vão para outro. Elas podem ser quentes, quando se originam, né, nos trópicos, no Equador, frias, quando se originam nos polos ou próximos dos polos, elas podem ser úmidas, quando se originam sobre os oceanos, ou secas, quando se originam sobre os continentes, isso de uma maneira geral. Também merece uma atenção a maritimidade, que é a localização mais próxima em relação ao oceano, geralmente trazendo mais umidade e também fazendo com que a amplitude térmica, a variação de temperatura seja menor. Também merece destaque a continentalidade, que é o oposto, né? É estar distante do litoral, bem no meio de um continente. Geralmente aí é mais seco e com maior amplitude térmica, maior variação de temperatura. O relevo, né? Cordilheiras, grandes planaltos, podem dificultar, por exemplo, a passagem de nuvens úmidas, favorecendo a formação de desertos. É o caso do Atacama, por exemplo, e de algumas outras regiões, né, áridas ou semiáridas, que sofrem, né, uma espécie de barragem de umidade por conta de alguma unidade de relevo. Muito bem, esses diferentes fatores climáticos vão influenciar nas características dos elementos, no comportamento dos elementos do clima, fazendo com que existam vários tipos diferentes de clima. Alguns mais especiais estão listados aqui, como por exemplo o clima equatorial, que é o clima que predomina em baixas latitudes próximas ao Equador. No clima equatorial, a temperatura média é bastante elevada ao longo do ano, na casa dos 28, 30 graus, como vocês podem observar aqui nessa linha vermelha do climograma, e as precipitações, as chuvas são intensas e constantes ao longo do ano, passando de 2.000 milímetros em muitos lugares. Essas colunas aqui azuis verticais representam a chuva ao longo dos meses. Já no clima tropical, o clima aqui de São José do Rio Preto, né, do interior do noroeste paulista, tropical continental, típico,
tem como principal característica a alternância entre um verão que começa aqui em outubro e vai até março, que é quente e chuvoso, temperaturas altas e mais chuva, né? É o que está terminando agora, nós estamos no começo de abril, quando eu estou gravando esse vídeo, nós estamos encerrando o nosso verão e adentrando no inverno. O nosso inverno vai de abril até setembro, as temperaturas costumam ser um pouco mais baixas e a chuva também em menor quantidade. Esse é o clima tropical. O clima árido, por exemplo, do Saara, do Atacama, do Kalahari, tem como maior característica a pequenina quantidade de chuva, 50 milímetros, 100 milímetros, um pouco mais de 100 milímetros, clima árido. A temperatura vai variar em função da latitude e de outros fatores. Tá? O clima temperado é o clima das regiões sul do Brasil, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, da maior parte dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e da China, tá? Nova Zelândia, uma porção da Austrália, tem clima temperado. No clima temperado, as chuvas são constantes, bem distribuídas ao longo do ano e a temperatura oscila muito. No verão é muito quente, no inverno é muito frio, ou seja, a amplitude térmica é grande. Como nós podemos ver aqui, ó, a curva da temperatura é bem acentuada. E por último, o clima polar é o das regiões próximas dos polos, da Antártica, por exemplo, do Alasca, lá no hemisfério norte, da Antártica aqui no hemisfério sul. Característica marcante, temperaturas negativas ao longo de todo o ano, ou da maior parte do ano, né? Raramente a temperatura fica positiva nos polos, né? No entorno dos polos, no clima polar. A precipitação é baixa e quase que exclusivamente na forma de neve. Beleza, queridos? Espero que tenha ajudado. Bons estudos e até uma próxima.